Olá, boa noite. Senador Marcos Duval depõe pela segunda vez em investigação sobre o plano de gravar conversas do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Em São Paulo, governador e prefeito divergem sobre a ideia de mudar endereço de usuários de drogas na Cracolândia. E você vai ver também. Assalto e incêndio. Bandidos ateiam fogo em ônibus e impedem saída de motorista e passageiros na Paraíba. 4 pessoas ficaram feridas. Um levantamento de uma empresa de cibersegurança mostrou que só neste ano, no Brasil, foram vazados cerca de 40 milhões de senhas e e-mails. O país ocupa o 12º lugar no ranking com mais vazamentos de dados no mundo. Nas ruas não é difícil encontrar alguém que já recebeu um SMS ou um e-mail falso. Tinha alguns de banco dizendo que tinha ocorrido alguma movimentação que eu não fiz. Falando que eu recebi Pix, né, e não caiu nada. A Glória ficou assustada quando recebeu uma mensagem no celular dizendo que tinha sido feita uma compra no cartão de crédito no valor de R$ 3.840. Fomos à loja e chegando lá, a pessoa que nos recepcionou disse que esse golpe já estava acontecendo com várias pessoas e que a gente tomasse cuidado, que realmente a loja não tinha nada a ver com isso. No Brasil, os ataques cibernéticos chegam a números alarmantes. Só nos 4 primeiros meses deste ano, quase 40 milhões de senhas e e-mails foram vazados. Por mês, são quase 10 milhões de senhas vazadas após o recebimento de e-mails falsos com links criminosos. Quando a gente abre um aplicativo ou um site, faz o login, ele copia essas informações de login, né? O usuário, a senha, o usuário pode ser o e-mail, pode ser o CPF, qualquer informação. O nome do site que a gente entrou, o aplicativo, e joga essa informação para o criminoso. Então o criminoso ele vai coletando uma coleção, né? Um grupo de usuários e senhas de várias vítimas, né? De várias vítimas por aí. E aí, com essa base de usuários e senhas, ele compartilha com outros criminosos, ele mesmo usa para fazer fraude, acessar o e-mail, a conta bancária da gente, por aí vai. Os impactos causados pelo vazamento de dados podem ser devastadores para a vida das pessoas, mas há medidas para se proteger. Uma delas é a autenticação em 2 etapas. Se a sua senha vazar, o criminoso vai ter ela e vai tentar logar em algum site seu. Nesse momento, o site ele vai pedir uma segunda senha, que é aquela senha que vai para o celular nosso. Só que o criminoso não tem o celular e não consegue terminar o processo de login. Então ele não vai conseguir invadir a nossa conta, ter acesso às nossas informações. O Matheus está sempre em alerta. Eu ignorei, porque eu tenho acesso à informação. Eu sei que não são informações viáveis, não são fontes seguras. Primeiro cuidado, né? Evitar clicar em links, em mensagens que você não conhece, não tem certeza qual que é a origem, qual que é o assunto se relacionado a você. Então, na dúvida, não clique em nada. Outra coisa, ter sempre o antivírus atualizado no seu computador e até no seu smartphone também. Um ônibus foi incendiado na zona norte de João Pessoa, na Paraíba. Criminosos armados invadiram o coletivo e obrigaram o motorista e os passageiros a permanecerem no ônibus em chamas. Muito fogo, pessoas feridas e população assustada. Esse foi o cenário causado pelo incêndio a um ônibus em João Pessoa na noite de ontem. As chamas e a fumaça podiam ser vistas a quilômetros de distância. O caso aconteceu num cruzamento de avenidas movimentadas no bairro Padre Zé, na zona norte de João Pessoa. A avenida onde ocorreu o atentado é via de acesso ao centro da capital paraibana. 2 elementos que entrou dentro do ônibus e deu várias coronhadas no motorista e colocaram combustível dentro do veículo e atearam fogo. Pelo menos as vítimas nos relatou que não foi com o intuito de assalto, foi com o intuito de tocar fogo mesmo no ônibus. 3 passageiros ficaram feridos, mas já receberam alta. O motorista do ônibus teve mais de 70% do corpo atingido pelas chamas. Ele se encontra em estado grave. Esse cidadão sofreu o maior ferimento, um ferimento grave, comprometeu a face e mais de 55% do seu corpo foi danificado pelas queimaduras. Se encontra agora na unidade de terapia intensiva, aos cuidados de várias equipes, inclusive aos cuidados das equipes da unidade de queimado, onde realizam os curativos
especiais. No momento ele encontra-se consciente, orientado, expirando ainda espontaneamente. A Polícia Civil da Paraíba promete dar uma resposta rápida a esse caso do incêndio do ônibus. Assim que aconteceu esse incêndio, uma força-tarefa já começou a trabalhar. Essa força-tarefa é formada pela Polícia Federal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. É um trabalho que é desenvolvido quando ocorrem crimes de natureza violenta praticados por organizações criminosas. Essa investigação ela está ocorrendo no âmbito desta força-tarefa que já existe. E nós sabemos que logo nós teremos uma resposta para essa ação criminosa que ocorreu no dia de ontem, com a elucidação, com a identificação da motivação, com a identificação dos autores. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, negou que a cidade tenha um plano para mudar a Cracolândia de lugar. Ontem, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que pretende levar usuários para a região do Bom Retiro, região central de São Paulo. O anúncio já preocupa lojistas e também quem circula pela José Paulino, que é a tradicional rua de comércio popular. A ideia do governador é levar os dependentes de drogas para o Complexo Prates, um equipamento municipal que reúne ações de saúde pública e assistência social para o tratamento e recuperação da população em situação de rua. A gente quer levar essas pessoas para o Complexo Prates, porque lá eu tenho uma AMA, lá eu tenho CAPS, lá eu consigo deixá-las um pouco mais afastadas da área residencial, da área comercial. Então vamos ver se a estratégia vai dar certo. Vai dar certo? Não sei, é tentativa e erro. Nós vamos tentar esse movimento agora. Os comerciantes da região da José Paulino já estão preocupados. Se Deus o livre vier para cá, vai cair muito o movimento, né? Como vocês podem ver, na Santa Efigênia, muitos comerciantes já abaixaram as portas. Pessoas que vêm para comprar têm medo, têm receio de ir para comprar, de ser assaltado, de sofrer algum tipo de violência. Então, se vir para esses lados aqui, o nosso movimento vai cair bastante. A notícia também deixou os consumidores apreensivos. Não, pelo amor de Deus, a gente já desce ali na Estação da Luz morrendo de medo. Se descer ao Bom Retiro, antigamente era hiper movimentado. Você viu quanta loja fechada? Chegar a Cracolândia aqui acabou. Os lojistas vão ter que se virar, hein? Vai ser difícil vir aqui. Porque o consumidor vai para outro lugar, né? Vai para shopping, com certeza. No último dia 8, Prefeitura e Estado tentaram remover os dependentes de drogas do centro. As polícias militar, civil e guarda municipal conduziram o grupo por um trajeto de 3 quilômetros. No final da operação, os usuários fugiram e retornaram ao centro. Vai, agilidade nisso aí! Senhores, o que está acontecendo? Da onde tiraram isso aí e para onde estão mandando? Nesse deslocamento, nós vamos ter problema. Porque, obviamente, eu desloco, depois elas vão querer voltar e a ideia é ocupar as áreas que a gente for conquistando. Em breve, nós vamos instalar uma companhia da Polícia Militar, mais uma companhia no centro. Em fevereiro do ano que vem, a gente vai ter um batalhão instalado lá. Nós vamos aumentar brutalmente o efetivo. O prefeito Ricardo Nunes disse que as decisões referentes à Cracolândia são tomadas em conjunto, município e estado, e que ainda não houve uma conversa. A gente tem vários serviços da Prefeitura de São Paulo que fazem o atendimento, né? Eu creio que seja isso, de fazer um direcionamento para tratamento, não de remover a Cracolândia de um local para outro. A gente sabe que eles têm uma dinâmica própria. E o que a gente tem que fazer constantemente é ofertar o tratamento para que as pessoas possam se tratar, fazer plano de traficante, reurbanização, aquela mesma linha, o tripé de sempre que a gente tem falado e é o que tem trazido resultado até aqui. Em nota, o Conselho Comunitário de Segurança da região do Bom Retiro disse ser contra a transferência da Cracolândia para o bairro. Para a entidade, a presença dos usuários de drogas vai afetar o comércio, o turismo e a vida de quem mora no local. A Prefeitura de São Paulo está construindo casas modulares com 18 metros quadrados para retirar famílias em situação de rua. Elas poderão morar nesses locais por 2 anos sem pagar aluguel. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o número de pessoas em situação de rua no Brasil chegou a 280 mil, um aumento de 38% entre 2019 e 2022. Situação vivida pela dona Isabel.
que mora embaixo de um viaduto há 3 anos. Faz falta, sim, senhor. Eu queria uma moradinha, um cantinho para eu estar aí sossegada, dormir sossegada. De noite ninguém dorme. Só em São Paulo, o censo 2021 registrou 31 mil moradores de rua. O Roberto sabe o que é isso. Aos 58 anos, pai de 5 filhos, lá se vão 8 anos sem um teto para viver. Eu ia procurar minha família, meus filhos, meus netos. É o plano da minha vida. Para tentar amenizar a situação de algumas famílias, a Prefeitura de São Paulo criou uma vila com mini casas de 18 metros quadrados. O objetivo do projeto Reencontro é que o sonhado lar seja o primeiro passo para que essas pessoas conquistem outros direitos sociais. No momento em que a gente abre a porta para a moradia, abrem-se outras portas. A porta da dignidade, a porta do emprego, a porta da educação, a porta da capacitação, a porta da integração comunitária. O nosso trabalho aqui tem um único objetivo, tem um principal objetivo, que é a autonomia dessas famílias. Ter um chuveiro com uma água quentinha e uma cama bem macia. Esse é um dos principais sonhos das pessoas que passam a ter um teto, isso depois de viverem embaixo de viaduto, nas calçadas ou nas praças. Quer dizer, ter um lugar onde possam fugir do calor do sol e também das chuvas. Essas casas oferecem tudo isso e ainda são feitas de um material com isolamento térmico que protege do calor e do frio. Após passar por alguns albergues com as 2 filhas, a carioca Caroline foi selecionada pela Secretaria de Assistência Social e é a mais nova contemplada pelo projeto e não esconde a felicidade. Estou achando maravilhoso. Só o fato de ter um espaço para as crianças brincar, o fato de a gente ter nosso quarto, nosso banheiro, a nossa dignidade. A Gilmara, o marido e as 2 filhas, Rafaela, 4 anos, e Maria Isis, de 8 meses, poderão ficar nesse local por 2 anos sem pagar aluguel. É o início de tudo. O projeto, ele acabou se igualando aos nossos planos e aos nossos sonhos de poder voltar para casa. Poder cuidar das minhas filhas de novo. Porque quando eu estava grávida da Maria, eu já morava no CTA. E aí eu lembrava de quando eu estava em casa e eu cuidei da Rafael. Fazia a comida dela, eu cuidava dela. E tudo que eu queria era poder fazer o mesmo por ela. E hoje eu estou conseguindo. Isso me deixa muito feliz, muito feliz. Até o final do ano, a Prefeitura pretende construir mais 270 unidades como essas, podendo acolher até 1.080 pessoas. Boa iniciativa aí. E a Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de participar do assalto a um carro forte na zona sul de São Paulo. Ao vivo, a repórter Valéria Luizetti tem mais informações pra gente, né, Valéria? Boa noite para você. Boa noite, Gabriela, Augusto e a todos que nos acompanham. José Ramos Filho, também conhecido como Neguinho, foi preso nesta manhã em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Ele é um dos 5 suspeitos de ter participado ontem de um ataque a um carro forte em frente a um supermercado na região do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Ao todo, os assaltantes levaram cerca de R$300 mil. O homem, de 48 anos, tem ao menos 30 passagens pela polícia e cumpria pena em regime aberto por roubo. Na casa dele também foram apreendidos 3 fuzis, 2 pistolas, um revólver, munições, coletes à prova de balas e também as roupas utilizadas no crime. Agora a Polícia Civil continua as investigações para encontrar os outros 4 suspeitos que participaram desse assalto. Gabriela, Augusto. Obrigado, Valéria. O Desenrola Brasil está em vigor há apenas 3 dias e já está sendo alvo de criminosos também. Os golpistas têm usado, o programa de renegociação aí das dívidas para enganar as vítimas que buscam quitar as dívidas com instituições bancárias.
Textos chamativos e propostas tentadoras. Assim são os anúncios de links falsos na internet que, utilizando o nome do programa Desenrola Brasil, prometem limpar o nome das pessoas por valores atrativos. Não à toa, o Ministério da Fazenda faz o alerta. Os interessados em participar do programa devem procurar os próprios bancos e não aceitar ajuda de intermediários. A orientação é que as pessoas evitem os inúmeros links com propostas que parecem tentadoras, mas na verdade são perigosas. Os golpistas usam links falsos para roubar dinheiro ou informações pessoais que podem ser usadas em outros tipos de golpes financeiros. Segundo um levantamento, no ano passado, foram registradas 76 mil tentativas desse tipo de crime no Brasil. A prática é chamada de phishing, uma referência ao verbo pescar em inglês. Normalmente, esses links ou esses sites, eles têm erros de português, erros gramaticais e muitas vezes também trocam letras por número, ou quando você linka em algum lugar, ele dá um erro, ou até não vai para lugar nenhum, não prossegue, entendeu? Não tem outros passos, assim, em termos de link. Então, não é tão difícil identificar, nós todos temos que ficar bastante alerta. O governo federal anunciou mais de 3 mil vagas para concursos públicos. Os salários podem chegar a R$21 mil. Há 3 anos, Rafael decidiu buscar uma carreira no funcionalismo público. Para se preparar, ele se matriculou em um curso especializado em concursos e adotou uma rotina de estudos. Toda segunda, quarta e sexta, 6 horas. Terça e quinta, eu estudo 3 horas aqui e estudo em casa também. Faço mais ou menos mais de 50 a 80 questões por dia. Rafael e muitos outros concurseiros já estão de olho nas 3.026 vagas anunciadas nesta semana pelo governo federal para atender 22 órgãos. Os salários variam entre R$6 e R$21 mil. 2.480 vagas são para novas seleções e 546 nomeações em concursos já realizados. O impacto anual aos cofres públicos deve ser de R$454 milhões. Para este professor, os interessados devem estar atentos e ser muito organizados. Se o aluno não se organizar, porque ele estudando, ele sempre vai passar. Só que às vezes demora mais tempo e menos tempo. E o que vai ser o divisor de águas aí, a meu ver, é a organização. Participar dos simulados também é importante. A turma de simulado, eu costumo dizer ali que ali ela tem todas as oportunidades para poder errar, para no dia do concurso não errar. Controlar o tempo de prova, ver qual é aquela questão, qual a matéria, né, na verdade, que ele pode deixar por último para fazer. Então, na turma de simulado, ele vai realmente ali traçar a estratégia para o concurso. A disputa por uma vaga em um concurso é sempre muito acirrada, por isso uma boa preparação faz a diferença. Aqui, praticamente todo mundo parou a vida para se dedicar exclusivamente ao estudo, com foco e disciplina. Foi o que aconteceu com a Lilian. Ela era professora, mas decidiu investir nos concursos e abriu mão de muitas outras atividades, como lazer. É uma vida de abdicar de algumas coisas, um momento mais focado, mas para colher os frutos lá na frente. Já a Ana Lúcia decidiu tentar os concursos em 2019. O sonho foi interrompido por causa da pandemia. Ela retomou os estudos este ano com a certeza de conseguir uma vaga. Eu tenho certeza que daqui eu não saio sem uma vitória. Eu acredito. A Petrobras anunciou a redução de 7,1% no preço do gás natural vendido às distribuidoras. O novo valor começa a valer a partir de 1º de agosto. Segundo a estatal, o corte reflete as variações nas cotações internacionais do petróleo e no custo de transporte do combustível. No ano, o preço do gás natural vendido pela Petrobras tem queda acumulada de 25%. O senador Marcos Duval, do Podemos, prestou depoimento hoje à Polícia Federal. O parlamentar deixou o prédio da PF em Brasília sem falar com a imprensa. Ele precisou explicar sobre a suposta trama para grampear o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo Duval, em dezembro do ano passado, ele se reuniu com o ex-deputado federal, Daniel Silveira, e o então presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. O objetivo do encontro seria levantar suspeitas sobre a atuação do ministro na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Na semana passada, Jair Bolsonaro prestou depoimento sobre o mesmo caso. Ele confirmou a reunião, mas negou que os três tenham tratado desse assunto.
Parlamentares da oposição protocolaram um pedido de impeachment no Senado contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O motivo da petição foi a fala de Barroso no último dia 12 de julho em um evento da União Nacional dos Estudantes em Brasília. Na ocasião, o ministro disse, abre aspas, nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas. Os parlamentares questionam a legitimidade do ministro Barroso, que assume a presidência da Suprema Corte em outubro. O STF informou que não vai se manifestar. O ministro da Justiça, Flávio Dino, defendeu as ações de busca e apreensão na casa do casal acusado de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, na Itália. Hoje, a defesa dos 3 acusados disse que entregou à Polícia Federal um vídeo com imagens da confusão. Segundo o advogado, a gravação mostra o ministro do Supremo Tribunal Federal ofendendo os acusados. A ação foi autorizada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao empresário Roberto Mantovani Filho, no interior de São Paulo. Hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou em uma rede social que a ação tem embasamento legal e que se justifica pelos indícios de crimes e variedade de versões apresentadas pelos investigados. O governo federal liberou mais de 150 milhões de reais para que estados e municípios reforcem a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. A ação do governo é por causa da baixa adesão às vacinas em todo o país. A Beatriz aproveitou o dia de folga para vacinar a filha dela, a pequena Heloíse, de apenas 1 ano. A menina tomou a dose da tríplice viral, que protege contra 3 doenças: sarampo, rubéola e cachumba. Acho super importante para proteger as crianças, de várias doenças até que já foram erradicadas, e a gente tem notícia que tem voltado algumas. A Heloíse está entre as crianças de 0 a 5 anos que precisam se vacinar neste ano. A meta do governo é imunizar pelo menos 95% das crianças nessa faixa etária, mas o objetivo não é alcançado há quase 10 anos. No ano passado, a cobertura vacinal chegou a subir 6 pontos percentuais. Em 2021, era 61% e passou para 67%. Neste ano, até o dia 16 de julho, chegou perto de 48%. Na análise por vacina, a cobertura com a tríplice viral subiu 6 pontos, passando de 75% em 2021 para cerca de 81% em 2022. Até julho deste ano, está em 56%. Já contra a pólio, a cobertura está bem abaixo. Era 60% em 2021, subiu para 67% e está em quase 47%. Para melhorar a cobertura, o governo vai disponibilizar mais 151 milhões de reais para que estados e municípios desenvolvam campanhas que incentivem a vacinação. 60% dos recursos serão entregues nos próximos dias e o restante após as primeiras ações desenvolvidas. Do total, 138 milhões serão destinados aos municípios e outros 13 milhões aos estados. Segundo especialistas, é preciso correr contra o tempo para evitar que doenças já eliminadas voltem a ser um problema. Doenças como o sarampo, que algum dia já foi eliminado no Brasil, o risco eminente já está aí, como também a poliomielite. São doenças que não tinham risco de aparecer, de circular o vírus e a doença em si. Vacinação incompleta significa criança suscetível a adquirir a doença. A Tamires sabe da importância da vacinação e levou a filha dela, a Luísa, de 8 anos, para se imunizar contra a Covid-19 por recomendação médica. A dona de casa fez um alerta aos outros pais. Correr imediatamente e colocar em dia a caderneta de vacinação das crianças, porque é muito importante. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou hoje de reuniões para discutir a agenda econômica para o segundo semestre do ano. A repórter Maria Ferreira tem mais informações ao vivo de Brasília para a gente, né, Maria? Boa noite para você.
Boa noite, Gabi, Augusto, boa noite a todos. Pois é, o ministro se reuniu hoje com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Tebet, que inclusive saiu agora há pouco aqui do Ministério da Fazenda. A reunião durou pelo menos 2 horas aí. Olha, segundo o Fernando Haddad, o governo deve enviar em agosto, quando retomam os trabalhos do Congresso Nacional, as propostas para a regulamentação das apostas esportivas. O governo federal espera arrecadar cerca de 12 bilhões de reais com a regulamentação desse setor. Outra expectativa é da votação na Câmara do Marco das Garantias. Esse projeto, que passou pelo Senado já, vai para a Câmara agora, facilita o uso de bens, por exemplo, carros, casas também, como uma garantia para financiamentos. Isso, inclusive, reduz o objetivo, dessa proposta é reduzir o risco de inadimplência e também baratear o crédito. Hoje também, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com Gabriel Galípolo, ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda e atual diretor de política monetária do Banco Central. Haddad disse que a presença de Galípolo no banco é para servir como ponte para a troca de informações. O governo que tem pressa para a queda dos juros. Hoje, a taxa Selic está em 13,75%. E, mais uma vez, foi apontada como uma das principais barreiras para o crescimento da economia. Sobre isso, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. A equipe econômica refez as contas e, pela terceira vez neste ano, mudou as previsões para a inflação e crescimento da economia. A estimativa é de que o PIB, que é a soma das riquezas produzidas pelo país, cresça 2,5% em 2023. No mês passado, a previsão era de 2,4%. Mais uma vez, o destaque é para o setor agrícola, que teve um desempenho melhor que o esperado no primeiro trimestre. Já a indústria e os serviços devem sofrer desaceleração em relação ao ano passado. Segundo o Ministério da Fazenda, seria um reflexo de um crescimento mundial menor e de uma política monetária contracionista com juros altos. A taxa de juros é usada pelo Banco Central como forma de conter a inflação. As novas previsões divulgadas hoje também mudam as estimativas para a alta dos preços. A expectativa é de que o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, feche 2023 em 4,85%, ainda acima do teto da meta, que é de 4,75%, mas abaixo da última previsão. Para a equipe econômica, a tendência de queda abre ainda mais caminho para a redução dos juros. Os técnicos do Ministério da Fazenda também acreditam ser possível melhorar o crescimento da economia com os resultados de programas que foram lançados para estimular o consumo. Dependendo de como a economia se comportar daqui para frente, se tiver uma recuperação no mercado de crédito, o programa Desenrola está iniciando, o novo PAC, o novo programa de investimentos, será anunciado e vai ter impacto. Então tem uma série de fatores que podem nos fazer, ao longo desses próximos meses, revisar isso até para um cenário um pouco mais otimista, mais próximo do 3, por exemplo, do que do 2,5. E o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, pediu hoje ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que o governo taxe as importações até $50. Segundo a CNI, a indústria brasileira enfrenta uma concorrência desigual com produtos importados e as perdas podem levar ao fechamento de 500 mil vagas no setor ainda neste ano. O Ministério da Fazenda informou que o governo vai analisar o assunto. A Polícia Militar voltou a entrar em confronto com os usuários de drogas na região da Cracolândia no início da noite, no centro de São Paulo. Os policiais utilizaram bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha. Alguns dependentes químicos colocaram fogo no meio da rua. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas. O Ministério Público denunciou o casal, dono de uma escola na Zona Sul de São Paulo, acusado de praticar tortura contra pelo menos 10 crianças. O MP também pediu que a prisão temporária de Eduardo Mori Cauano e Andréa Carvalho Alves Moreira seja convertida em preventiva. Segundo a denúncia, o casal contou com o apoio de 2 subordinadas adolescentes para punir as crianças.
Os proprietários da escola poderão responder por crimes de tortura em caráter continuado e com concurso de pessoas. Autônomos têm dificuldade de acessar o programa Minha Casa Minha Vida, mas isso pode mudar. O governo estuda medidas para facilitar a comprovação de renda desses trabalhadores. No Brasil, quase 39 milhões de pessoas estavam na informalidade no ano passado. Isso representa 40% da população economicamente ativa. Esses trabalhadores têm dificuldade de acessar o programa Minha Casa Minha Vida, já que não conseguem comprovar a renda. Agora, o governo federal estuda uma forma de facilitar a participação de autônomos no programa. Nós estamos discutindo com a Caixa, o secretário Ailton Madureira, junto com a sua equipe, está desenhando este programa para que não só as pessoas que são os catadores, mas também outras frentes vamos dizer assim, dessas pessoas que hoje dirigem, por exemplo, os carros de Uber, as pessoas que estão aí no mercado, que eles têm renda, mas eles não têm como comprovar a renda. O ministro explicou que as novas regras do Minha Casa Minha Vida vão permitir reduzir ou até mesmo zerar o valor de entrada do financiamento de imóveis, a partir do aumento do subsídio do governo e de parcerias com estados e municípios. Ao facilitar o acesso de mais pessoas ao programa, o governo pretende diminuir o déficit habitacional, que, de acordo com o Ministério da Integração, é de quase 6 milhões de moradias. Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.